Oi, gente, vamos continuar nosso estudo agora no capítulo 12 do Apocalipse, não é isso? Nós fizemos o 11 e eu falei para vocês que o 12, ele é a repetição do 11, só que mostrado em outro tipo de figura, tá, gente? Então vamos lá. Começa assim: e viu-se um grande sinal no céu. Então a gente já viu que o céu, ora se refere aos ímpios e ora se refere aos justos, né? Quando fala o céu se enrolou, o céu se retirou, né? Por exemplo, o sol, inclusive, fala o sol tornou-se negro, está se referindo ao ímpio. Aqui no caso, o céu está se referindo ao justo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Mulher em profecia significa igreja, tá? Vestida de sol por quê? Porque o sol ele tem luz, muita luz própria, né? Uma luz muito forte. Então ela estava revestida de luz. Quem, gente? A mulher, que é a igreja. E lembrando que no capítulo 11 nós falamos das duas testemunhas, que é o Velho e o Novo Testamento. Então agora o Velho e o Novo Testamento entra agora na figura da mulher. E a gente já vai descobrir já já e vai ter a prova de que as duas testemunhas é a própria mulher, que é as escrituras ou igreja, que é tudo a mesma coisa. Né? Então ela estava vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. A lua, ela reflete a luz do sol. Então a mulher estava sobre a luz, né? Porque a lua estava debaixo dos pés. Estava sobre a luz e revestida de luz. Então ela estava rodeada de luz. E quando fala pés, está se referindo aos caminhos da pessoa, tá? E ela tinha o quê? E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Por que 12 estrelas? Não são as escrituras aqui? Aqui não está se referindo ao Velho e o Novo Testamento, que a gente viu, que é as duas testemunhas no capítulo 11? Então, as 12 estrelas, a coroa significa, em parte, significa as 12 tribos de Israel do Velho Testamento e, ao mesmo tempo, os 12 apóstolos do Novo Testamento, tá? Então, o Velho e o Novo Testamento agora entra no capítulo 12 representado por uma mulher. Lá eram por duas testemunhas no capítulo 11. Mas vamos ver, vamos seguir. E ela estava grávida, no caso, né? E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Isso aqui está se referindo agora ao Velho Testamento, tá? O versículo 2. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Por quê? Porque a promessa da vinda de Jesus, do Messias, foi desde o Velho Testamento. Então, desde o Velho Testamento que os profetas vieram, né? Anunciando a vinda do Messias. Então é como se o Evangelho, a velha aliança, né, tivesse gerando como uma mulher grávida Jesus Cristo para que ele chegasse no Novo Testamento na igreja de Atos dos Apóstolos, que são representados também por essa coroa aqui de 12 estrelas. Então vamos lá. Então, já li aqui, né, aqui, né, gritava com dores para dar a luz. Então, aqui é o Velho Testamento, né? E viu-se outro sinal no céu, no meio do povo de Deus. O céu aqui na terra, tá se referindo, tá? Gente, daqui em diante, vai narrar o que aconteceu no céu quando o dragão, Satanás, serpente, né, que a Bíblia dá vários nomes, travou uma briga no céu e de lá, quando ele veio, ele trouxe anjos. Aqui na terra, quando ele chegou, a história se repetiu. Então, do versículo 3 em diante, vai narrar isso, só que está retratando o céu e o céu aqui na terra ao mesmo tempo. O que aconteceu no meio do povo aqui na terra também. Então como é que se diz? Uma ilustração das duas coisas
ao mesmo tempo, tá? Olha só. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, porque dragão vermelho? Por causa que a cor vermelha, ela ficou no Apocalipse simbolizando o sangue. O sangue lembra o que, gente? Morte, tá? Então, aqui no caso, seria a morte espiritual de Satanás, grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, se são 7 diademas e aqui tem 7 cabeças, é um diadema para cada cabeça. Ou seja, diadema é a coroa, tá, gente? De uma pessoa que é o quê? Rei. E nós já vimos que ele é o rei do abismo. Então, essas 7 coroas, essas 7 cabeças, desculpe, tinha 7 coroas, que é a mesma coisa de diademas, tá? E outro detalhe que eu já quero adiantar para vocês: 7 cabeças e 10 chifres, a gente vai ver que quando descreve a besta, fala a mesma coisa. Então, logo entendemos que o dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é Satanás, é também a besta. Na verdade, é o poder de Satanás. Por que que chama de besta? Porque todo reinado sempre tinha um animal para representar aquele poder. Porque cada animal tem uma característica forte. E cada reinado, ele tinha uma característica de um determinado animal que Deus sempre comparou. Por exemplo, no caso, Satanás, ele tem a característica de quê? De serpente, né? Ele tem a característica de serpente por causa da astúcia, por causa que é sagaz, né? Então, vamos lá. Então, deixe-me ver aqui, tá. Então, a gente vai mais para frente, a gente vai confirmar que o dragão está se referindo a Satanás e que se ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e a besta também tem 7 cabeças e 10 chifres, está se referindo ao poder, as 7 cabeças e 10 chifres, está se referindo ao poder do dragão, que é Satanás. Vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Gente, a gente já viu que nos capítulos anteriores que fala que vai se perder a terça parte, vai morrer, né? Morrer espiritualmente, se perder a mesma coisa, a terça parte dos homens. Em outro momento fala também que vai ser, como é que se diz? Mortos, no caso, para o pecado e vivos para o espírito também, a terça parte dos salvos. Então a gente vê que esta terça parte, ela é uma figura. Então não veio a terça parte dos anjos do céu com Satanás. Isso é uma figura de linguagem. Nós não sabemos quantos anjos vieram do céu. Não tem, Deus não daria o número de anjos que veio. Então a terça parte aqui está se referindo tanto aos perdidos, de novo, daqui da terra, que chama céu, e os anjos que saíram do céu junto com Satanás, quando teve a batalha lá, também está se referindo a eles, a terça parte. Então, na verdade, não é nem a terça parte dos salvos, não é nem a terça parte dos que vão se perder, e nem é a terça parte dos anjos do céu. A terça parte é figura, tá? Deixe-me ver aqui, tá? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, estrelas no céu, lá no céu, quando ocorreu a batalha lá, a princípio, os anjos é chamado de estrela e lá também é chamado de céu. Aqui na terra também é chamado de estrelas ou anjo, o povo aqui, né? Uns anjos de luz e outros anjos de trevas, mas é chamado de estrelas, estrelas apagadas aqui no caso, né? Parte das estrelas do céu. E outra coisa interessante aqui, ó, e a sua cauda. A gente vê que Satanás, toda vez que está falando de cauda, está falando de falso profeta. Então a gente vê que ele usa o argumento, porque quando está falando de cauda, já está falando da boca, tá? A mesma coisa, tanto a cauda como a boca é a mesma coisa. Então, se está se referindo à batalha que teve no céu e a batalha do céu aqui embaixo, que é o povo, e está chamando de cauda, significa que Satanás foi o primeiro falso profeta no céu.
E o que é ser um falso profeta, gente? É ensinar com engano. Então ele enganou os anjos no céu. Ele conseguiu convencer os anjos do céu. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Se Satanás conseguiu, com argumento, enganar seres muito mais inteligentes, muito mais que viviam no céu, que, né, na presença de Deus, que viam, né, Deus no céu, ele conseguiu enganar, como não conseguiria enganar aqui embaixo também? Por isso que a gente tem que ter olhos por todas as partes, vigiar por todas as partes, como os 4 animais que estavam diante do trono. Por isso que eles estavam dando glória, dizendo glória a Deus, porque eles vigiavam, tinham olhos por todos os lados. Então a gente tem que prestar atenção a tudo. Então, olha aqui, ele usou de argumento. Quando está falando da cauda, isso aqui é tipo uma rasteira, né? Aquela conversa bem trabalhada que dá uma rasteira, né? Que pega a cauda assim, arrasta, a pessoa cai. Então, desde o céu que foi o argumento. Então, ele levou após si a terça parte das estrelas do céu, tanto no céu literalmente, como o céu daqui da terra, que a gente já viu que a Bíblia trata de terça parte os que vão se perder, como trata a terça parte dos que vão se salvar. E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, aqui ó, o dragão, Satanás, parou diante da mulher, diante da igreja ou diante da palavra de Deus. Quando fala igreja, está falando a palavra de Deus, porque a igreja, que é igreja de verdade, que eu digo que é povo, estou falando de povo, né? Não de parede, estou falando de povo, né? Em particular cada um, não assim um determinado lugar, mas em particular cada um. Como é que se diz? Deixa eu ver aqui. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Então, assim, ele parou diante agora da igreja, ou das escrituras, ou de quem vive as escrituras, que havia de dar à luz. Estamos ainda no Velho Testamento. Então, havia de dar à luz. Então, ele vem seguindo a palavra de Deus desde o Velho Testamento. Só que detalhe, gente. Quando ainda não tinha sido escrito, né? Parece que quem começou a escrever foi Moisés, mas até Moisés já tinha gente no mundo que invocava a Deus. O povo de Deus já existia, né? Já existia o povo de Deus. Então, como que era passado a palavra? Era de boca em boca. Então, como Satanás perseguia a palavra de Deus? Perseguindo a igreja, perseguindo o povo que entendia o que Deus falava. A palavra de Deus é o que Deus diz. O povo não tinha escrito ainda, mas Deus falava com o povo e o povo ia passando para os filhos, então ia de boca em boca. Então ele queria destruir quem? Qual é a mulher que ele queria destruir? Todo o povo do Velho Testamento. E aqui ainda estamos falando do Velho Testamento, porque cadê aqui? Porque estamos falando do Velho Testamento ainda, porque ela havia de dar à luz. E Jesus vem à luz na igreja de Atos, que aí os apóstolos, né, saem pelo mundo todo para convencer, né, para fazer as pessoas se converterem ao evangelho da nova aliança, entendendo que Jesus era o Messias que tinha sido gerado, né, na velha aliança, nas escrituras, nos escritos da velha aliança. Ou seja, gerado como? Sendo profetizado pelos profetas que anunciaram a vinda dele, que anunciavam a vinda dele, né? E levou sobre si, deixa eu ver, e a sua cauda levou sobre si, já li, e parou diante da mulher que havia de dar à luz. Então, estamos vendo ele ainda perseguindo o Velho Testamento, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, a perseguição dele era com o filho. Vamos lá.
E deu à luz um filho homem, que é Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que foi a ressurreição de Cristo. E a mulher, que é a igreja, Jesus ascendeu aos céus, mas a igreja ficou. A igreja ficou aqui, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Gente, quando Jesus Cristo morre, João fala que já estava no 6º reino. Então, a mulher, a igreja, a palavra de Deus, já estava prestes a entrar no deserto. O deserto é o quê, gente? Cada vez mais que vai se aproximando a volta de Jesus, mas a igreja passa por provação, passa por tentações. Porque Satanás vê que está se aproximando o fim dele. Então, o deserto, eu vou fazer uma pausa aqui, deixa eu ver aqui onde eu estou. E a mulher fugiu para o deserto. Vamos ver aqui, é o versículo 6. Deixa eu mostrar aqui para vocês o deserto. Olha só, primeiro deixa eu mostrar a mulher. Aqui está a mulher, tá? Aqui está a igreja, tá? Porque igreja em profecia é mulher, mulher em profecia é igreja. Então aqui está ela, né, resplandecendo a luz do sol, ela está toda coberta de vestida de luz. Aqui, digamos que aqui está o Velho Testamento, tá? Está no Velho Testamento aqui. E aqui os profetas anunciando a vinda do Messias. Então, a palavra de Deus estava gerando Jesus Cristo para a nova aliança. Aqui a coroa de 12 estrelas, que significa Velho Testamento e vai significar também o Novo Testamento. Por isso, só tem 12 estrelas, que significa as 12 tribos de Israel e, ao mesmo tempo, os 12 apóstolos. Portanto, não precisa botar 24. O 12 já é o número que representa, tá? O número representativo é o 12. Lembra que eu falei para vocês, o número 12 vai entrar de novo. Então, aqui está a lua e ela com a lua nos pés. Então, desta luz aqui que ela está revestida, é os caminhos dela, é o mesmo caminho, tá? Agora, o deserto está nessa semana aqui, nessa última semana do mundo. Então, aqui a gente encontra os 3 dias e meio, que é lugar de provação, deserto, aqui ó, que eu tinha colocado 3 anos e meio, que é a mesma coisa de 3 dias e meio, que é o deserto aonde Deus sustentou a mulher. Nós vamos ver por quanto tempo ele sustentou ela aqui, que é lugar de provação. Aqui nessa parte de cá, o deserto piora, tá? Aqui o deserto piora, mas piora por quê? Porque a perseguição vai ser pior, os argumentos dos falsos profetas vão estar mais, trabalhar mais o argumento, né? Então a gente vai ter que, como é que se diz assim, que argumentar também contra os argumentos deles, entendeu? Então a perseguição pior para as escrituras e para a igreja vai ser aqui. E aqui nós temos, como eu mostrei, 3 anos e meio, que é 3 dias e meio, que também aqui vai ser deserto também, lugar de provação. Deserto é lugar de provação, é o lugar onde a gente se conhece, é o lugar que Deus permite que a gente passe para que a gente possa se conhecer, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, 12... Cadê? 12, 6. Não foi aqui? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ela foi alimentada durante 1260 dias. Então, voltemos para o 11. E vamos recordar aqui. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias.
Então, isso significa que as duas testemunhas é realmente a mulher que foi, que Deus levou para o deserto, no caso, né, que fugiu para o deserto. Agora, olha que interessante, porque fala que Deus sustentou ela. A gente vê, gente, que a igreja, ela nunca acabou, né? Ela nunca acabou. Então, o remanescente sempre veio desde Adão até aqui, o remanescente, e vai chegar até o final, né? Quando chegar aqui, vai ser o último remanescente, né? O que fica por último aqui, que é o que chama de átrio, que vai ser pisado, que não foi medido do lado de cá. O átrio Deus disse, não mede agora, porque ele ainda vai ser pisado pelas nações, as nações dos ímpios, que são pessoas pelo mundo todo, que vai pisar a igreja onde a igreja estiver. Aonde estiver alguém que sirva a Deus é a igreja. Então, isso vai acontecer no mundo todo. Então, vai ser nesse lugar aqui. Então, é o seguinte, vamos lá. Né? E ela já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, ela é alimentada aqui, porque até aqui ela consegue ter voz. Não é que vão tapar a voz. Aqui elas vão morrer simbolicamente. Não fala das duas testemunhas que vão morrer, a mesma mulher. A mulher vai morrer. Mas morrer para quem, gente? Para eles, porque aqui o sacrifício contínuo, o sacrifício diário sai. E como eu já falei, daqui para cá, ninguém mais vai ouvir, porque vai ser conveniente para o povo ouvir a argumentação dos falsos profetas. O povo não vai querer saber de ouvir que tal coisa é pecado, que aquilo é pecado. Não. As pessoas vão querer ouvir, as escrituras vão ficar torcidas. E não é só em relação a isso, não. Em outros aspectos também, muita coisa vai ser pregada que não é de acordo com as escrituras. Aliás, sempre houve isso, né? Só que nessa semana, gente, é uma semana de deserto. É uma semana chamada de deserto, sendo que aqui ainda é pior do que aqui. Vamos lá. É onde a igreja será bem provada. Deserto é lugar de provação, tá? Então, ela foi alimentada, é sustentada por Deus durante 1260 dias. Então, a gente bota aqui, ó. Apocalipse, acrescente se você fez isso aqui. Apocalipse 12:6. Mulher fugiu para o deserto. Na verdade, ela entrou numa situação de deserto, lugar preparado por Deus para ser alimentada, que é alimentada espiritualmente, né, sustentada por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Olha aqui antes, isso e olhe isso aqui. Vamos voltar para o anterior. As duas testemunhas terão poder e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Então, a mulher, quando diz que foi alimentada, é que ela vai profetizar esses 1260 dias. Então, a mulher é a mesma duas testemunhas. Então, é o Velho e o Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. E houve batalha no céu, que houve no céu lá, no céu, tá contando, gente, não esquece. Houve batalha no céu, tá contando o que aconteceu lá e tá contando que a história se repetiu aqui, tá contando as duas coisas ao mesmo tempo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Vamos lá. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus lá e nos céus aqui. Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão. Agora vamos ver quem é o dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada, aqui, o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Engana com o que, gente? Com argumento. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está falando de anjos do céu e os anjos da terra, de Satanás. E aqui está falando do céu, que se refere ao céu, a guerra lá, e ao mesmo tempo aqui.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Então aqui a gente vê que é realmente o desfecho aqui na terra, contando do céu e da terra ao mesmo tempo. Olha aqui o que diz. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, olha aqui os irmãos. Então está se referindo do céu que é na terra também, ao mesmo tempo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Não é bem diante de Deus, tá? Porque Satanás não tem, desde que ele saiu do céu, ele não tem poder para, como é que se diz, entrar no céu para acusar ninguém. Ele já acusa aqui mesmo, tá? Então, quando diz diante de Deus, é uma forma de falar. Deus acusava de dia e de noite, e eles o venceram. Eles quem? Esses que são acusados por Satanás. Gente, seguinte, deixa eu explicar isso aqui pra gente. Satanás não está preocupado com quem não está seguindo a vontade de Deus. Ele usa esses, né? Porque ele não pode aparecer pessoalmente, vir fazer coisas pessoalmente, então ele usa quem? Quem dá poder para ele, né? Quem dá poder para ele? Quem anda vivendo no pecado deliberadamente. Então dá poder para ele. Então ele usa essas pessoas para atacar o povo de Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui para não me perder. Então, assim, quando Satanás... Lembra que com Jó, que ele estava rodeando e passeando na terra? Então, quando um filho de Deus se apresenta diante de Deus, como é que a gente se apresenta diante de Deus? Quando a gente está com a vida no altar e que a gente entra no quarto e vai fazer uma oração. Esse é o momento que a gente... Então, Satanás não está preocupado quem está no time dele. Ele está querendo... Está perseguindo quem, gente? A mulher, a igreja, qualquer um que é igreja. Então ele fica observando, ele fica tentando encontrar um meio de nos acusar. Ele não admite que aquela pessoa, ela está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então ele está querendo acusar. Dia e noite ele fica observando, esperando a primeira falha para acusar. Então é isso que acontece, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque já o acusador, já falei, né? Mas o que acontece para que a gente se livre dessas acusações? Quando a gente está convertido, quando a gente está vivendo de acordo, fazendo tudo para fazer a vontade de Deus, e a gente está em comunhão, em oração, sempre, a gente o venceu. Como é que a gente vence? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por aqui, pelo que se estuda, entende e aplica na vida, e o sangue de Cristo que nos lavou na cruz. Assim que nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador e passamos a levar uma vida de acordo com esse testemunho aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver que toda hora eu me perco, que o meu óculos é uma graça, viu? Vamos lá. Dia e noite, então acusava de noite, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas do jeito que eram, até acraseado a morte, até que vieram a morrer para o pecado. Não amaram as vidas erradas que tinha até a morte. Isso aqui não pode se referir, não amaram as suas vidas até o dia da morte? Também. Mas aqui está dizendo não amaram as suas vidas, que significa o estilo de vida que a gente tinha antes, do qual Satanás vem nos acusando. Então a gente, essa vida não tem mais, não amamos mais até a morte. Então, até o dia da nossa morte literal no corpo e a morte para o pecado definitivamente. Por isso, alegrai-vos, ó céus, ó igreja, céus, igreja, e vós que neles habitais, que habitais na igreja, que é igreja, ai dos que habitam na terra. Agora, esta terra aqui está se referindo ao ímpio. Esses ímpios não fazem parte deste céu. A gente vai ver eles sendo céu, chamado de céu, mas é a gente vai chegar lá, tá? A gente vai passar por essas passagens, porque eu já falei, né?
Nós somos chamados de estrelas, tanto os ímpios como os justos, de céu, tanto os ímpios como os justos, a lua, o sol, o ar, a vegetação, né? Tudo, a erva do campo, as árvores, tudo é um como o outro, só que árvores, um é frutífera, outro infrutífera. A árvore que não dá fruto, a árvore que dá fruto ruim, tá? Então sempre assim, erva do campo que daninha, que é a erva que não é boa. Vamos lá. O sol seria o sol que fica negro como um saco de silício, a lua que fica como sangue, mas tanto um como o outro, lua, estrela, árvore e tudo mais da natureza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, no amar até a morte, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra improdutiva, e no mar, na multidão de gente morta, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem aqui pouco tempo. Então, nessa ocasião aqui, está se referindo ao momento em que a mulher está chegando, entrando. A última semana do mundo se refere a... o mundo não foi dividido, a igreja não foi dividida em 7 períodos. Aqui, essas duas partes, depois eu mostro para vocês, quando chegar no momento certo, no capítulo certo, é a última semana do mundo, tá? A última fase do mundo, essa semana aqui. Então, deixe-me ver aqui, tem grande ira, então ele já tem pouco tempo. Já estamos, gente, nós já estamos aqui. Nós já estamos quase chegando aqui. O sacrifício diário, o povo já está quase tirando. O povo já está quase tirando, gente, das suas vidas, definitivamente. A gente está vendo aí pessoas, tem um monte de gente aceitando o evangelho, mas um evangelho que é diferente, um evangelho que não é o evangelho genuíno, o evangelho que não tem cruz. Que é cruz? Jesus Cristo disse que aquele que não pegasse a sua cruz e seguisse ele, que não seria discípulo dele, não entraria no reino do céu. Não tem jeito. O que é, gente? É morrer para o eu. É morrer para o eu. É como se a gente pegasse a cruz para andar com ele no caminho, na via dolorosa, para morrer no Gólgota com ele. Claro que de uma forma simbólica, né? É como se a gente tem que morrer para o velho eu. Por isso que diz que não amaram suas vidas até a morte, né? Que é uma morte de cruz, que a gente tem que carregar uma cruz também. A gente tem que carregar a nossa cruz. Para quê? Para que a gente se sacrifique nela. Tem renúncia, não tem jeito, tem que ter renúncia. Vamos lá. Sabendo que já tem pouco tempo, e quando o dragão viu que fora lançado da terra, na terra, perseguiu a mulher que dera a luz, agora já entra aqui no Novo Testamento. Continua perseguindo a igreja, a mulher que dera a luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, ou seja, asas muito... Agora ela ia precisar de asas muito grande, de águia grande, tá? Porque agora o deserto é maior. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, até aqui, repete de novo a mesma coisa, ó. 12, 14. Mulher é sustentada, alimentada no deserto. Tá repetindo o que falou anteriormente. Lugar de provação, que recebe asas de águia por um tempo, que é 1 ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo, 6 meses. Isso é de profecia, tá, gente? Isso aqui não é eu que estou deduzindo, não. Em outro momento eu busco aonde a gente vai entender que cada tempo significa 1 ano, tá? Então, repetiu o que disse aqui. Tá repetindo neste versículo. Então, isso aqui é a repetição desse. Então, Deus sustenta ela aqui. Só esse tempo. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou 1260 dias, que é a mesma coisa. Vai dar até aqui. Aqui, a mulher não tem mais voz para eles. Para os que não vão querer ouvir mais. Que chama de as 2 testemunhas irão morrer. Que eles irão matar, entre aspas, tá? Então, vamos lá. Gente, eu acho que eu vou ter que parar por aqui para não ficar muito grande.
o vídeo. Deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu ver. Fora da vista, deixa eu só repetir. E foram dadas à mulher 2 asas de grande água de águia para que voasse para o deserto, no seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, parei no versículo 14. Então, depois eu volto com o resto do capítulo, para não ficar muito grande o vídeo, tá?